programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, um ministério de mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes do programa Mães Amorosas. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Contamos com a audiência de vocês nesta semana. Então, vamos iniciar com Provérbios, Palavras de Sabedoria, hoje, 11 de março. E o provérbio diz assim: a justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. Provérbios, capítulo 11, versículo 5. Temos como título, Tição tirado do fogo. Na Conferência Internacional de fevereiro de 2017, realizada na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo, o irmão Dong Yulan ministrou algumas mensagens cheias de vida, descrevendo a maneira maravilhosa como a graça de Deus nos alcançou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2, 4 e 5. Ele estava visivelmente emocionado ao mostrar que todos nós estávamos destinados ao fogo eterno, sendo que alguns já estavam em brasa pela proximidade do fogo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, arrebatou-nos como se tira um tição do fogo. Está registrado no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 2. O Senhor nos salvou, apagou o fogo e ainda nos limpou a parte carbonizada, com o fim de trabalhar em nós até fazer-nos sua obra-prima. Éramos perversos, morrendo em nossa impiedade. Jesus morreu em nosso lugar, realizando a redenção pelo seu sangue. Hoje fomos justificados por Deus e essa justiça está endireitando nosso caminho até sermos coroados de glória e de honra na vinda de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Hebreus 2:7. Graças a Deus que o Senhor nos redimiu, nos tirou do lugar onde estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas por sua morte e ressurreição, através do seu Espírito, somos salvos e o Senhor fez esse milagre em nossas vidas. Amém? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Amanhã estaremos de volta com mais provérbios, palavras de sabedoria. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Valéria Helena Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Vamos iniciar a leitura do alimento diário. Leitura bíblica é João 3:11, 4, 39, 42. Leio com oração. Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. João 4:42. O poder do testemunho. O tema da presente mensagem é a cura pela palavra. Como é poderoso o testemunho que provém
da palavra que transforma nossa vida. E podemos ver isso na experiência da mulher samaritana. João 4. No capítulo 5 do Evangelho de João, veremos outros acontecimentos e seu significado espiritual, como a importância de ser simples e obedientes, como uma criança ao receber a palavra de Deus, para que ela opere cura e transformação. E o Senhor também nos revela a realidade contida nas festas judaicas e no sábado, e o que significam hoje na conclusão desta era. Após encontrar-se com o Senhor e experimentar a água viva, a mulher samaritana foi até a cidade e testemunhou às pessoas o que o Senhor lhe dissera. O resultado foi: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. João 4, 39, 40. Isso nos mostra a força do testemunho. O testemunho daquela mulher teve poder, pois ela transmitiu o que o Senhor lhe havia dito, ou seja, a palavra que transformara sua vida. Nós também, ao sair para pregar o Evangelho e orar pelas pessoas nas ruas, imergimos na palavra e falamos a palavra que o Senhor nos tem falado e que tem mudado nossa vida. Por isso, nosso testemunho tem o poder de sensibilizar as pessoas que contatamos. Uma prova disso é o que tem acontecido com nossos adolescentes. Eles estão sendo transformados pela palavra profética. E o resultado é o testemunho poderoso dado por eles. Não somente os adolescentes, mas todos os que também estão empenhados em sair para orar pelas pessoas e pregar-lhes o Evangelho, podem testemunhar como a palavra está operando em cada um. Não são palavras vazias, mas o testemunho do poder de transformação em sua vida. Senhor Jesus, em seu ministério terreno, falava o que sabia e testificava do que havia visto. Por isso, seu testemunho tinha tanto poder. Conforme lemos no Evangelho de João, em verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. 3:11. O poder da palavra não advém de ensinamentos, mas principalmente do testemunho daquilo que a palavra tem operado. Por isso, é essencial termos experiências vivas com a palavra. Assim como a mulher samaritana, dessa forma, quando falarmos às pessoas, a palavra sairá cheia de poder e elas crerão. João 4, 41. Aqueles que creram no testemunho da mulher samaritana, depois que ela se encontrou com Jesus, disseram: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. João 4, 42. Certa vez, após uma reunião, 2 adolescentes conversavam sobre a palavra e um deles disse: eu preciso entrar mais na mensagem. Não consegui pegar todo o encargo. Preciso penetrar mais nela. Muitas vezes nós mesmos ouvimos uma palavra e dizemos: isso eu já ouvi, ou isso eu já sei. Esses adolescentes ouvem uma mensagem várias vezes, transcrevem-na e assim ganham muito mais do que quem ouve apenas uma vez, porque acha que já tem conhecimento suficiente. A diferença entre esses 2 casos é constatada na
transformação de vida e no poder do testemunho. Esses adolescentes têm dado testemunho do que realmente acontece na vida deles. É o mesmo princípio do vem e vem. João 4:29. Deus não está interessado em formar grandes pregadores e mestres da Bíblia. Ele quer produzir pessoas que deem testemunho do que a palavra tem feito, tanto em sua vida pessoal como em sua família. Esse é o trabalho da igreja no final dos tempos. Não dependemos de alguns pregadores, mas todos somos pregadores, testemunhando a transformação que a palavra causou em nossa vida, assim como fez a mulher samaritana. Naquela época, um judeu não era bem-vindo nas cidades dos samaritanos, mas aquelas pessoas pediram para Jesus ficar mais tempo com eles. João 4:40. Tiveram apreço pelas palavras que Jesus falava, pois elas lhe trouxeram salvação e alegria. Sempre que os habitantes de uma cidade demonstravam apreço por sua palavra, Jesus permanecia ali por mais tempo. Quando a rejeitavam, ele logo se retirava. Em nossa experiência, toda vez que mostramos apreço, ser e avidez pela palavra, recebemos também a presença de Jesus. Se não dermos valor à palavra que o Senhor nos fala, não teremos sua presença. O amor reverente à palavra nos traz a bênção da presença do Senhor. Quanto mais buscarmos sua palavra, mais de sua presença teremos e mais seremos abençoados. Lembremos que a obra de Deus é feita pela palavra de Deus. Irmãs, um bom dia e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes, esse é o programa Mais Amorosa, chegando na sua casa. Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe a sua sementeira, Deus abençoe o teu coração, que seja uma terra fértil, uma terra afofada, adubada, que a palavra possa entrar, germinar, crescer, dar muito fruto. Quero dizer para você nesse dia que sobre tudo que você deve guardar o seu coração. Nós sabemos hoje que o nosso coração é composto de 4 partes, né? Consciência, mente, vontade e emoção. Uma consciência limpa, lavada no sangue de Cristo, não aceita acusações do inimigo, porque ela está lavada no sangue de Jesus. Mantenha a sua consciência sempre limpa, se arrependendo e voltando sempre ao princípio. Volte sempre para o Espírito. E a mente é a parte líder da sua alma. Você é o que você pensa, sabia? Porque você fala o que você pensa. Você ama o que você pensa. Você deseja aquilo que você pensa, né? Então, a parte líder, a que governa toda a sua alma, a sua emoção e a sua vontade, é a sua mente. Por isso que Paulo nos fala para a gente colocar a mente no Espírito. Amém? Ele diz, pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra. Pensar na palavra de Deus vai te guardar. Satanás, ele quer que você fique aqui na esfera terrena, né? Buscando o trabalho, buscando as coisas desse mundo, que você não vai levar para onde você vai, né? Todos nós precisamos ter, se possível, ter conforto, uma casa, ter um carro para se locomover. Nós precisamos de alimentação, nós precisamos ter uma casa, no mínimo, equipada com geladeira, fogão, coisas básicas, né, de boa qualidade, se possível. Irmãs, mas não queira, se você já tem tudo isso, não queira ter além do que você já tem, você não precisa disso. A
Agora é hora de investir na esfera espiritual, porque o Senhor está voltando. Então, se você tem uma geladeira há 3, 4 anos, não precisa trocar, né? Menos que dê problema, né? Mas você está entendendo o que eu estou falando, né, irmã? Não cobice aquilo que você não precisa, tá certo, irmã? Vamos estar felizes com aquilo que a gente já tem. Vamos valorizar. Vamos valorizar os nossos maridos, valorizar os filhos. Né? Os filhos, valorizem as mães que vocês têm. Né? Então, vamos dar valor àquilo que o Senhor já nos deu. Amém? E Deus nos deu a palavra, então vamos valorizá-la, porque ela é a cura, tá? Então, muitas vezes as pessoas, me encontro às vezes com as pessoas, falam, olha, ora por mim, Vera, ora por mim. Eu falo, certamente eu vou orar, irmã, mas quem tem que dobrar o joelho no chão é você. Porque Jesus é a cura do teu casamento, Jesus é a cura da sua doença, Jesus é a cura do seu relacionamento com os seus filhos, Jesus é a cura. Então, se você tem que investir tempo na oração, na leitura bíblica, na comunhão da palavra com a família, você que tem que investir tempo, certo? A gente intercede, mas você tem que fazer a sua parte, não é isso? Vamos investir naquilo que é espiritual? Senhor Jesus, e você vai ver o resultado. Você vai amar as coisas de Deus. Quanto mais você entra na palavra, mais você ama Deus. Por quê? A mente leva você a amar as coisas que você está vendo, que você está lendo, que você está em contato, que você está conectada, tá? Então, você ama menos a terra e ama mais o céu, certo? Você deseja mais as coisas espirituais do que as carnais, do que as terrenais, tá bom? Então, vamos pôr a mente no espírito, guardar o nosso coração, amém? Que o Senhor guarde o nosso coração. Essa é a nossa oração nesta manhã. Nesse começo aqui de semana, Senhor, nós vamos passar certamente por várias provações, por várias tribulações. Mas nós queremos guardar o nosso coração. Esse é o segredo que o Senhor nos revelou. E nós não queremos abrir mão disso. Nós sabemos agora qual é o segredo. Agora nós queremos praticar isso. Afofar a terra do nosso coração, tirar tudo quanto é pedra que está nos atrapalhando, que está nos impedindo de crescer. Ó Senhor, tirar os espinhos, que é o amor às coisas da terra. Senhor, nós queremos tirar todas essas coisas. Tudo isso que impede a vida divina de crescer em nós, nós queremos tirar e jogar fora. Porque nós não precisamos de pedra, nós não precisamos de espinho. Senhor, nós precisamos dessa semente germinar dentro de nós e crescer dentro de nós. Por isso nós queremos dar espaço para que o Senhor cresça em nós. Senhor, governe nossa mente, nossa vontade, nossa emoção. Senhor, também governe o nosso tempo. Senhor, tão precioso que não volta atrás. Senhor, nos ensina a remir o tempo. Pedimos a Ti que o Senhor ouça a nossa oração e nos leve mais para perto de Ti, porque todas as outras coisas, certamente o Senhor vai fazer o melhor para nós. Nós cremos nisso. Não somos como os 10 espias, né, que o Senhor enviou para dar uma espiada lá na terra e eles morreram de medo dos gigantes. Senhor, nós estamos vencendo muitos gigantes porque somos como Josué e Caleb. Nós conhecemos o tamanho do nosso Deus, a poder e a força do nosso Deus, que é maior do que qualquer gigante. Ó Senhor Jesus, Tu és o Todo-Poderoso e nós rendemos graças a Ti, nos leva a entrar no reino milenar. Oramos ao Senhor com gratidão nos nossos corações, porque o Senhor nos escolheu e nos colocou aqui no finalzinho dessa era para ver tudo o que o Senhor falou ser cumprido. Obrigada, Jesus. Te amo de todo o meu coração. Aleluia! Muito bem, amadas irmãs, com alegria no nosso coração, nós vamos aprender com os erros do passado, né? Dos nossos queridos irmãos, e também aprender com os acertos, né? Com as coisas boas que eles fizeram. Por isso que a gente lê a Bíblia, para a gente conhecer a nossa história, não é isso? Então vamos lá, hoje nós vamos ler Números, capítulo 15, a partir do versículo 22. Vamos lá. Sacrifícios pelos pecados involuntários, versículo 22.
Quando vocês cometerem pecado involuntário e não cumprirem todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou e daí em diante nas suas gerações, então, quando se fizer alguma coisa de forma involuntária e isso for oculto aos olhos da coletividade, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de cereais e de libação, segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel e lhe será perdoado, porque foi algo involuntário. E eles trouxeram a sua oferta, a oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado diante do Senhor, por causa do seu pecado involuntário. Assim, toda a congregação dos filhos de Israel e também os estrangeiros que habitam no meio deles serão perdoados, pois todo o povo foi envolvido nesse pecado involuntário. Se alguma pessoa cometer pecado involuntário, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou quando cometer pecado involuntário diante do Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Tanto para o natural dos filhos de Israel como para o estrangeiro que habita no meio deles, a lei será a mesma, caso alguém cometer pecado involuntário. Mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais da terra, quer dos estrangeiros, está blasfemando contra o Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e desrespeitou o seu mandamento. Essa pessoa será eliminada e a sua iniquidade será sobre ela. Castigo pela violação do sábado, versículo 32. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o encontraram apanhando lenha o levaram a Moisés, a Arão e a toda a congregação. Eles o mantiveram preso porque ainda não estava declarado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor disse a Moisés: esse homem deve ser morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Assim, toda a congregação o levou para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu, como o Senhor havia ordenado a Moisés. As franjas das capas, versículo 37. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes que ao longo das suas gerações coloquem franjas nas extremidades das suas capas e ponham um cordão azul em cada franja. E as franjas estarão ali, para que ao vê-las vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para que vocês não se deixem arrastar à infidelidade, seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos. As franjas estarão ali para que vocês se lembrem de todos os meus mandamentos, os cumpram e sejam santos ao Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Capítulo 16, versículo 1. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Versículo 1. Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Eles disseram: basta! Toda a congregação é santa. Cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Quando ouviu isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo:
Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é santo, que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Versículo 6. Façam isto. Peguem incensários, você, Corá e todo o seu grupo. Ponham brasas nos incensários amanhã. Coloquem incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo. E agora basta, filhos de Levi. Moisés disse também a Corá: agora escutem, filhos de Levi. Versículo 9. Será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel, para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar-lhe? Ele fez chegar a você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você. E agora vocês buscam também o sacerdócio? Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. E Arão, que é ele, para que estejam murmurando contra ele. Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não iremos. Versículo 13. Será que é pouca coisa o fato de você nos ter tirado de uma terra que mana leite e mel, para nos fazer morrer nesse deserto, e agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra que mana leite e mel, nem nos deu campos e vinhas como herança? Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: não atentes para a oferta deles. Não tirei deles nenhum só jumento e não fiz mal a nenhum deles. Moisés disse a Corá: você e todo o seu grupo ponham-se diante do Senhor. Você e eles, e também Arão no dia de amanhã. Cada um pegará o seu incensário e porá incenso nele. Que cada um traga o seu incensário diante do Senhor. 250 incensários. Também você e Arão, cada qual o seu. Assim pegaram cada qual o seu incensário, puseram brasas neles. Sobre as brasas colocaram incenso e se puseram com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro. Corá reuniu contra eles todo o povo à porta da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Os rebeldes são castigados. Versículo 20. O Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se do meio desta congregação, e eu os consumirei num momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem, ficarás indignado contra toda esta congregação? O Senhor respondeu a Moisés: fale a toda esta congregação, dizendo: afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão, e os anciãos de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação: peço que vocês se afastem das tendas destes homens perversos e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então Moisés disse: nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se estes homens morrerem como morrem todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir sua boca, e os engolir com tudo que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos,
Então vocês saberão que esses homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que assim que Moisés acabou de dizer todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam, vamos fugir, para que a terra não venha nos engolir também. Então veio o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Os incensários são aproveitados. Versículo 36. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que pegue os incensários do meio do incêndio e espalhe as brasas para longe, porque os incensários são santos. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, que deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porque eles os trouxeram diante do Senhor. Por isso são santos e serão por sinal aos filhos de Israel. O sacerdote Eleazar pegou os incensários de metal que aqueles homens que foram queimados tinham trazido, e os incensários foram transformados em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se aproxime para acender incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. Novo tumulto e seu castigo, versículo 41. Mas, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro, e eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: saiam do meio desta congregação, e eu as consumirei num momento. Então eles se prostraram sobre o seu rosto. Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas, vá depressa à congregação e faça expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Arão pegou o incensário, como Moisés lhe havia falado, correu para o meio da congregação, e eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou o incenso e nele fez expiação pelo povo, pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Arão voltou para junto de Moisés à porta da tenda do encontro e cessou a praga. Nosso texto termina aqui nesta segunda-feira. Vamos agora aos nossos comentários. Nós vimos aqui quanta rebelião, do povo, insatisfeito com a liderança de Moisés, que o Senhor tinha estabelecido ele como a maior liderança entre o povo, E isso causa sempre inveja nas pessoas, Quando alguém é levantado pelo Senhor. E algo interessante que é entre os próprios irmãos, houve essa inveja, Então, nós vimos também, no caso de Jacó, entre a família ali houve ciúmes de José, E eles queriam até matá-lo, por causa disso. Então, amados, isso é o que a gente deve aprender, Tratar sempre com ciúme, tratar sempre com a inveja, porque o Senhor colocou cada pessoa no seu devido lugar e de acordo com a vontade do Senhor. Então, Moisés estava acima de todos os príncipes ali da congregação. E havia só uma liderança para mostrar o caminho, precisava ter só uma direção, mas gerou inveja
entre a sua própria família, né? Arão e Miriam invejaram Moisés. Mas será que o Senhor só fala com Moisés? Não fala com a gente também, não? E agora nós vimos no capítulo 14 a rebelião dos 250 homens que se acharam no direito de reivindicar a liderança, né? Dizendo assim: o que você está querendo, Moisés? Se colocar como príncipe sobre nós? Por acaso todo o povo aqui é de Deus, todo o povo é santo. Por que agora você quer se exaltar acima da gente? Mas nós não vimos Moisés querendo se exaltar em cima, né? Nós vimos até o Senhor pedindo, até o Senhor desistiu do povo e disse: olha, eu vou fazer, Moisés, eu vou acabar com esse povo, Moisés, e vou levantar a sua família como um povo santo. E Moisés rogou diante do Senhor pelo povo. Senhor, o que as pessoas vão dizer do Senhor? Que o Senhor tirou o povo do Egito e aí não teve como levá-los até a boa terra e acabou com todos eles. Senhor, o Senhor não pode fazer isso. Por causa do seu nome, o Senhor não pode fazer isso, né? E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Mas o Senhor caminha sempre com justiça e amor. Nunca é só justiça e nunca é só amor. Os dois sempre caminham juntos. E vimos também a morte de um homem que estava carregando lenha no sábado. O sábado era o dia do descanso, porque ele tipifica Jesus Cristo. Jesus é o sábado. E esse homem, ele não estava no descanso, ele não estava, ou seja, ele estava trabalhando em si mesmo e para si mesmo. Então, quando a gente vê que o Senhor fala para o povo matar, apedrejar esse povo, a gente fica com dó, né? Não é assim? Mas era lei. Então, por causa da justiça do Senhor e por causa do amor que ele tinha para com o povo, precisava cumprir a lei. E ele foi apedrejado. Então, o que nós aprendemos daqui? Eu estou servindo o Senhor, eu tenho que servir em Cristo. Porque se eu não servir em Cristo, eu estou me esforçando por mim mesma e também estou servindo a mim mesma, certo? Assim como aquele homem que foi rachar lenha. Ele foi rachar lenha para quem? Para ele mesmo. Então, muitos estão trabalhando para si mesmos. E o Senhor eliminou esse homem do meio dele, né? Do meio do povo de Israel. Por quê? Era lei. Então, hoje, irmão, a lei agora no Novo Testamento é que você tem que servir em Cristo. Nós não somos capazes nem de pensar, né? A palavra nos diz que nós não somos capazes nem de pensar alguma coisa. Mas quem pensa por nós é o Senhor. E o Senhor nos dirige, nós obedecemos a ordem que o Senhor nos dá através de um homem também. O Senhor colocou um apóstolo na nossa frente para que ele nos dirija e, assim como Moisés fazia no passado, hoje nós temos sim uma direção através de um homem. É um homem que dá direção do Senhor, mas quem fala é o próprio Senhor. Então, nós não estamos seguindo a um homem que está rachando lenha para si mesmo. Nós estamos seguindo alguém que o Senhor levantou como líder para que nós possamos servir ao Senhor no descanso. Amém, irmãs? Então, se nós aprendermos isso, vai ser de grande ajuda para nós e vai ser de grande livramento para todos nós. Da rebelião, né, de Datã e Abirão, agora vem também todo o povo contra Moisés. Então agora a gente viu que no capítulo 15 também vem toda a congregação se revoltando porque Deus puniu Datã e Abirão. O Senhor fez algo excepcional, o Senhor fez com que a terra se abrisse. Eles, como líder e toda a sua família e todo o que eles tinham, foi engolido pela terra. E a terra se fechou.
Quem fez isso? Moisés podia fazer isso? Não tinha como ele fazer isso. Quem fez isso foi o próprio Deus. E no dia seguinte, todo o povo de Israel estava lá reclamando com Moisés, porque eles não aceitaram o julgamento do Senhor, que o Senhor tinha feito com Corá, Datã e Abirão. E o nosso coração é assim mesmo, de rebeldia, né? Por isso que o irmão Pedro tem sempre falado para a gente, temos que ter um coração simples e obediente, como uma criança, né? Criança, você fala, filhinho, vai lá pegar o chinelo do papai, ele vai com maior vontade de pegar, né? Filhinho, faça isso, faça aquilo, ele faz. Por quê? Porque ele é simples, né? Então, irmãs, nosso coração tem que ser como o de uma criança, né? Que isso também seja uma lição para nós. E não cabe a nós julgar o que o Senhor fez. Ele é o Senhor. E ele julgou com justiça e amor, nós sabemos disso. Então, amém, né? Amém. Cabe a nós agora prosseguirmos servindo ao Senhor. Era o que o povo devia ter feito, aprendido a lição, né? E continuar servindo o Senhor com alegria e gratidão nos seus corações, né? Mas no dia seguinte, eles já se rebelaram contra Moisés. Então, por quê? Porque não estão servindo o Senhor no descanso. Então, quando nós não estamos em Cristo, nós estamos na nossa mente criticando, murmurando, discordando, causando inveja, causando contenda, e aí não há edificação, né? Então, vamos ser simples? Amém. Vamos servir no descanso? Amém. Foi isso que eu aprendi com a lição de hoje. Amém? Jesus é o Senhor. Amanhã tem mais, eu aguardo vocês. Recebam agora a irmã Lene com muito carinho, que ela dá continuidade à leitura bíblica de hoje. Amém? Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aquele que ouve as palavras do Senhor. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmãs, irmã Vera, queridos ouvintes. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos capítulo 54, Provérbios capítulo 11, versículos 5 e 6 e o Evangelho de Marcos capítulo 15, começando com Salmos, oração pedindo a ajuda de Deus. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos. Por tua fidelidade, acaba com eles. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois ele me livrou de todas as minhas aflições e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Agora, Provérbios capítulo 11, versículos 5 e 6. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. A justiça dos retos os livrará, mas os infiéis serão apanhados na sua própria ambição. Agora vamos ler o capítulo 15 de Marcos, o Evangelho de Marcos. Jesus diante de Pilatos. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e, amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Jesus é condenado à morte. Ora, por ocasião da festa, era costume
soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Pois lhe bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que ele soltasse, de preferência, Barrabás. E Pilatos lhe perguntou: O que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram: Crucifique-o. Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? Porém, eles gritavam cada vez mais: Crucifique-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiam com as suas próprias roupas. Então, conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. A crucificação de Jesus. E obrigaram Simão Cireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas deles, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e a inscrição com a acusação contra ele dizia: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ah, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. A morte de Jesus. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto
abaixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi preso. Amém? Amanhã continuaremos com mais uma leitura bíblica. Bom dia, fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus. Há uma voz que chama todos a peleja, que vai ouvir falar que vem do trono de Deus. Chegou a hora de deixar o que é impuro, chegou o tempo de crescer e ser maduro, que vai lutar pra vencer, gerar um filho varão. Eis-me aqui, não vou temer, atendo teu chamado. Vou prosseguir, sempre buscar as coisas lá no alto. Obedecer, sem duvidar, murmurações eu deixo. Se não for teu, deixo pra trás, assim em Cristo cresço. Eu tenho cuidado, há um exército por Deus bem preparado, quem pronto está para servir, trazer o reino de Deus. Com Cristo já não há lugar para indolência, com alegria, entusiasmo e excelência, quem vai levar seu irmão até a linha final. Eis-me aqui, não vou temer, atendo teu chamado. Vou prosseguir, sempre buscar as coisas lá do alto. Obedecer, sem duvidar, murmurações eu deixo. Se não for teu, deixo pra trás, assim